Eu gosto sempre de começar falando o porquê que a gente precisa se preocupar com a segurança da informação e também a privacidade, né? Não é só um ponto específico de alguma coisa. O mundo está cada vez mais digital e o público sendo clientes das nossas empresas, né? Se preocupa cada vez mais com a segurança e a privacidade de seus dados e o crime organizado também evoluiu e está cada vez mais digital. O que isso acaba acarretando? Se tiver um incidente de segurança, se você não estiver bem protegido, se suas soluções não estiverem bem monitoradas também, tudo isso a gente vai falar, né? Você pode ter multa, você pode ter perda de dados, você pode ter vazamento de dados. Isso impacta na continuidade do negócio, isso impacta na conformidade a algumas leis e normas do mercado, em especial a LGPD, que até hoje, depois de vários anos em vigor, muita gente ainda tem dúvida, ainda não implantou corretamente ou ainda só fez uma parte do programa. Então, a gente está aqui para ajudar em tudo isso, mas o nosso foco hoje é falar justamente de gestão de vulnerabilidade. E aí eu vou passar a palavra para o Bruno, nosso especialista da Future, que vai explicar um pouco mais o que é essa gestão de vulnerabilidades, o porquê que ela serve, né, e o porquê que é importante pensar nisso se você ainda não tem um programa de gestão de vulnerabilidade. Então, vamos falar desse tema tão relevante, né? Gestão de vulnerabilidades. É evidente que é muito importante gerir as nossas vulnerabilidades. Então, falando inicialmente, né, do cenário atual, o que nós temos acompanhado aí ao longo dos anos é esse enorme crescimento de vulnerabilidades, né? Então, se a gente parar para analisar esse gráfico, né, há um crescimento exponencial a partir de 2017. Então, em 2022, esse número é muito grande. E eu olhei recentemente, para 2023, já estamos com mais de 17 mil vulnerabilidades só no primeiro, né, primeiro semestre. Então, esse número não para de crescer de vulnerabilidades. E o porquê disso? Né? Se a gente para analisar que no passado a gente tinha ali nosso ambiente controlado, com nossos desktops, com nossos servidores, isso mudou, principalmente com a pandemia e a adoção em nuvem, né? Cada vez mais a nossa superfície de ataque, ela vem crescendo. Então, hoje não temos mais só o nosso ambiente controlado. As empresas têm colaboradores utilizando seus dispositivos corporativos e pessoais fora da companhia. As empresas estão cada vez mais adotando, né, soluções em nuvem, migrando suas tecnologias para a nuvem. Né? Temos um grande crescimento de dispositivos IoT. Né? Temos toda a parte de mobilidade. Né? Então, com o BioD aí, os colaboradores começaram a usar seu próprio dispositivo para executar os seus trabalhos. Então, com toda essa superfície de ataque que vem crescendo cada vez mais ano a ano, o reflexo disso é o crescimento também dessas vulnerabilidades. E nós temos aí os atacantes, né, a todo tempo, constantemente, né, buscando explorar essas diversas vulnerabilidades nessas diversas tecnologias e serviços e as ameaças cada vez mais sofisticadas para invadir, para capturar esses dados, né, em caso de uma exploração de uma vulnerabilidade, por exemplo. Então, esse é o panorama atual, né, com relação à vulnerabilidade, esse crescimento exponencial de vulnerabilidade. E aqui a gente traz algumas abordagens, né, tradicionais e alguns desafios atrelados a essas abordagens. Primeiro, né, uma abordagem é a inércia, né? Ou seja, eu vou adquirir tecnologia da forma que eu achar que vai ser importante para o meu ambiente, sem uma análise do ambiente, sem um assessment, sem uma análise do ponto de vista de risco. Né? Então, isso não é efetivo, essa abordagem não é efetiva e traz alguns desafios. Né? Então, traz alguns problemas, falta de visibilidade. Né? Você não consegue ter visibilidade de qual serviço, qual solução que vai ser mais efetiva para o seu ambiente. E ter esse investimento baseado em feeling não é assertivo, né? Porque você vai investir, né, numa tecnologia que pode não estar protegendo
o seu ativo tecnológico que é crítico para a sua empresa, né? Por exemplo, uma empresa onde o sistema de folha de pagamento é crítico, se ela contratar, fazer um investimento tecnológico para proteger uma outra aplicação que não é tão crítica, que se ela parar não vai ter um prejuízo financeiro relevante, né? Ela vai estar fazendo esse investimento de uma forma errada. E essas são as consequências, né? Primeiro, desperdício de investimento, né? Quando você investe, né, às cegas, sem ter visibilidade de qual solução vai ser mais efetiva para o seu negócio, né, tá jogando dinheiro fora. Segundo, né, investimento inadequado. Então, esse investimento ele vai ser feito numa tecnologia que não vai estar adequado ao seu negócio, né, do ponto de vista de risco, cobrindo, protegendo os seus ativos mais críticos. E a incerteza, né, sobre o risco, né, você, né, investir, né, com essa abordagem de inércia, você não vai ter, né, a visibilidade do ponto de vista de risco, que é muito importante para o negócio. A segunda abordagem é fazer a execução, né, de um escaneamento ou um teste de invasão pontual, né, quando precisas. Então, essa abordagem também traz alguns desafios, porque um scan pontual ou um teste de invasão pontual, ele vai te dar uma visão fotográfica daquele serviço, daquele ativo tecnológico naquele momento, né? Onde vai gerar uma quantidade, né? Vai te trazer um relatório com uma quantidade enorme de vulnerabilidades, né? E quando se tem uma quantidade enorme de vulnerabilidades, o que a gente tem acompanhado de um modo geral nas empresas é que as equipes ficam desesperadas, né? Por onde começar, né? Como que eu vou, né? Qual que é a mais crítica, qual que é a menos crítica, qual que eu vou priorizar primeiro? Então, acaba que se tem uma demora, né, para identificar também, né? Porque se você executou os testes, o scan, né, pontualmente, daqui a uma semana, um mês, 2 meses, novas tecnologias surgiram. E por fim, né, a falta de métrica de evolução, né? Fica difícil simplesmente com um scan pontual e um teste de invasão ter essa visibilidade da evolução dessas correções, dessas vulnerabilidades, porque é algo que vai sendo feito só quando precisa, sob demanda. Então é importante ter uma recorrência. E aí que as equipes entram no desespero, né? Como eu comentei, né? Mais de 1.000, 10.000 vulnerabilidades para serem tratadas, as equipes ficam desesperadas porque não sabem por onde começar. Segundo, né? Não conseguem comprovar a resolução dessas vulnerabilidades, porque tudo bem, ela pegou um grupo de vulnerabilidades e vai corrigir. E depois, ela não consegue fazer um reteste, um novo teste, né? Então, teria que contratar novamente um novo teste. Isso é muito caro. Incerteza sobre o risco novamente, né? Não tem visibilidade de qual ativo é mais crítico para o seu negócio, qual vulnerabilidade vai trazer um risco maior, né, para o seu negócio. E por último, né, a estagnação, né? Tudo bem, não vou conseguir corrigir todos, então vou corrigir algumas e tudo bem. E a terceira abordagem é ainda assim um scan de vulnerabilidade de TDI, só que de forma recorrente, que também traz alguns desafios, né? Como também, né, demora na identificação, né, porque vai ser feito, né, um scan e não vai ser possível ali identificar todas as vulnerabilidades que você tem no seu parque, porque vai ser feito, né, normalmente é feito num escopo controlado, num escopo reduzido. E traz aquela sensação, né, de enxugar gelo, né, com a lista enorme de vulnerabilidades, por mais que vai sendo corrigido, vai sendo aplicado correções, vulnerabilidades não param de surgir porque não tem uma análise do ponto de vista de risco, qual que é a mais crítica com base nos seus ativos tecnológicos. E aí vem também o outro grande desafio, que é a falta de mão de obra, né? Com uma lista enorme de vulnerabilidades normalmente encontradas, e uma equipe bem reduzida, fica difícil corrigir todas essas vulnerabilidades. E aí isso traz conflitos internos,
estagnação, né, porque não consegue corrigir e aí vai deixando dessa forma mesmo. Desperdiça investimento porque não vai ter uma continuidade daquele trabalho que foi feito, né? Fez aquele scan, fez aquele TDI, mas foi algo pontual, né? Por mais que se tenha, né, daqui a 2, 3, 4 meses, durante esse período, novas vulnerabilidades elas foram surgindo. E aí bate o desespero porque não consegue corrigir as vulnerabilidades encontradas, porque justamente não tem essa visibilidade, principalmente do que é mais crítico para o negócio. Eu vou até fazer um comentário, né, Bruno? A gente vê muitos clientes pedindo, né, scan de vulnerabilidade, teste de invasão, né? Claro, a gente não está descartando a importância Sim, dessas ações, né? E a gente sabe até que essas ações muitas vezes elas são necessárias para um atendimento a uma regulamentação, né? perfeito, A uma ISO, alguma coisa assim. A gente sabe disso. Mas exatamente. o que a gente quer reforçar, né? E a gente vai reforçar isso com a continuidade da apresentação, é que só isso não vai resolver o problema para quem está de fato preocupado com a segurança e não apenas com o compliance, né? Eu gosto de comentar isso porque a gente vê isso acontecer. Então, é importante para regulamentação? Ok, mas a gente propõe algo que seja não só importante para inglês ver, digamos assim, mas também para efetiva segurança e efetivo retorno do investimento e segurança e paz de espírito da equipe, né? E é Exatamente, isso. exatamente. Tem a sua importância, sim, né? Uhum, Reforço que a ideia aqui é trazer essa visão de que só o scan pontual TDI não é tão eficiente quando a gente fala uhum, de gestão de vulnerabilidade, mas, como você bem comentou, ele tem a sua importância, sim. uhum. Então, a gente traz aqui um crescimento, né? Uma visibilidade do nível de consciência, né? Com essas abordagens, né? Quem atua ali, a companhia que prefere atuar de forma, né, sem às cegas, né, sem ter visibilidade concreta do que está acontecendo, está ali, né, tendo esse desperdício de investimento e a gente tem uma evolução, né, que quanto mais recorrência a gente vai tendo, seja com scan ou com teste, a gente vai, né, elevando essa visibilidade, por mais que ainda não seja, né, o ideal, e aí a gente vai trazer aqui a visão de como que é um programa, como funciona e da importância de um programa de gestão de vulnerabilidade de fato. E aí a gente até brinca, né? Neste caso, a ignorância pode ser uma benção, né? Então, se eu não conheço a vulnerabilidade, pode ser uma boa, né? O ruim é quando acontece o incidente, que aí é complicado, mas enquanto eu não conheço a vulnerabilidade, pode ser melhor do que do É que isso outra aí, coisa. é isso Mas aí. brincadeiras à parte, vamos agora falar um pouco, né, de como que a Bluefield e a Filter trata esse tema tão importante que é a gestão de vulnerabilidade, né? Como que a gente tem levado isso para o mercado, como que a gente entrega uma oferta completa de gestão de vulnerabilidade. Então, primeiro, né, a gente vai falar aqui, né, ainda de alguns desafios, né? Por que gestão de vulnerabilidade falha em muitas empresas, né? Primeiro, impossibilidade de encontrar o responsável, né? É importante ter visibilidade de quem que é o responsável por aquele ativo, por aquele serviço dentro da companhia, né? Nem sempre a responsabilidade é de um profissional da TI, né? Pode ser de outra área. Então, é importante, né, ter essa visão de quem que é o responsável. Segundo, inconsistência dos dados, né? Gera-se, né, uma lista muito grande de falso positivo, falso negativo. Então, ter processos e tecnologias para trazer informação de uma forma mais assertiva, com o menor falso positivo possível, é muito importante. Então, esse é um outro grande desafio. Terceiro, dados sem relevância ou contexto, né? Ou seja, o que aquele ativo significa para a organização. Então, encontrou-se uma vulnerabilidade em um dispositivo, porém,
né, a companhia não tem visibilidade de qual a importância daquele ativo para o negócio. Então, é importante trazer esse contexto para que as devidas ações, as prioridades sejam tomadas. Quarto, duplicidade de vulnerabilidades e falta de priorização, né? Então, trazer centenas, milhares de vulnerabilidades e não entregar o risco, né? Uma análise com base no risco, com base na prioridade dos ativos para a companhia, né? É ineficiente. Então, como eu falei anteriormente, né? Uma lista extensa de vulnerabilidades. A equipe interna fica desesperada por onde começar. Então, é importante entregar essa visibilidade. E possibilidade de aplicar patches, né? A gente sabe que tem muitas companhias que ainda têm alguns sistemas legados, sistemas operacionais, na qual o fabricante ele não disponibiliza mais patches, atualizações. Então, é preciso ter mecanismos ferramental para conseguir proteger também esses ativos. E o comprometimento da autogestão é muito importante, né? Então, o corpo executivo ele precisa estar alinhado com um programa de gestão de vulnerabilidade. E, para isso, é preciso trazer essa visão do ponto de vista de risco, né? O board ele quer ver, né, para que ele faça um investimento, ele quer saber, né, que se ele vai investir, qual que é o impacto disso financeiramente. Então, levar uma lista gigantesca de vulnerabilidade, com certeza, né, vai ficar difícil ter esse comprometimento. Então, é importante a gente levar uma visão do ponto de vista de risco para o board. Então, se essas vulnerabilidades desses ativos não forem corrigidas, né, do nosso ERP, por exemplo, né, o impacto vai ser, né, financeiramente vai ser muito grande. Então, tem que ser nesse nível de conversa, para que se tenha, de fato, o comprometimento do board, da alta gestão, no programa de gestão de vulnerabilidade. Então, esses E são os quando se principais. fala em programa, né, a gente tem maior atenção, né, do board, até porque o programa ele inclui não só ferramenta, digamos assim, e questão técnica, né? O programa é um programa de fato que uma tem uma saída, digamos, executiva também, né? Tem toda a parte, né, de execução técnica, etc. Mas a gente tem também uma entrega executiva que permite esse alinhamento com o board. Perfeito, Michele. É isso mesmo. É importante, o programa, né, não é só ferramental, né? Tem todo um processo, tem processos envolvidos, pessoas, né, e tecnologias de fato. Então vamos conhecer um pouco mais, né, do nosso programa, o que contempla, como que nós entregamos uma gestão de vulnerabilidade eficiente. Qual que é a metodologia utilizada, né? Nós utilizamos uma metodologia, né, de 5 etapas, onde primeiro, né, nós vamos fazer todo o levantamento desses ativos, né? Entender qual que é o objetivo deles para o negócio, né? Então, é importante fazer todo esse inventário, para que se tenha visibilidade de todos os ativos tecnológicos que tem dentro da empresa e dar a devida prioridade para cada um. Esses ativos, se 100 ativos são críticos, esses outros são menos críticos para o meu negócio, esses mais críticos, se eles pararem, o meu negócio para, né? Então, dar essa visão, ter essa visão, né, do ponto de vista de risco e de importância para o negócio. Na etapa de verificação, nós de fato vamos executar, né, o processo de análise de vulnerabilidade, planejar os scans de vulnerabilidade recorrente, periódico. Terceiro, né, após fazer a execução dos scans, de ter visibilidade das vulnerabilidades, nós vamos, de fato, né, agregar essas vulnerabilidades encontradas e dar devida priorização, né, para que se comece a executar as remediações. Quarto, né, definir as ações necessárias e elaboração de um plano de ação. Então, com base na identificação dos ativos, descoberta das vulnerabilidades, priorização com base, né, na prioridade para o negócio com base em risco, nós vamos de fato aqui elaborar, né, um plano de execução, um plano de ação, um plano de remediação de fato, né, para começar a corrigir essas vulnerabilidades,
dar visibilidade para as áreas envolvidas, para as áreas responsáveis, para que seja de fato corrigida essas vulnerabilidades, que é essas 5 etapas. De fato, executar a correção e validar se aquelas correções foram, né, corrigidas de fato, né, para que a gente consiga, né, seguir de fato esse ciclo, né? Então, essa metodologia ela é cíclica, então constantemente, né, essa roda está girando e seguindo todas essas etapas, né? Então, com isso a gente tem, né, um programa de fato efetivo de análise de vulnerabilidade, principalmente do ponto de vista de análise de risco. Então, vamos entender agora um pouco mais, né, em cada uma dessas etapas, o que contempla, como que a gente executa. Perfeito? Então, Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar no chat ou no PR, tá? perfeito. Fique à vontade aí para mandar suas perguntas. Então, na etapa de preparação, né, como eu comentei brevemente, nós vamos, né, fazer toda a identificação desses ativos, classificar esses ativos, né, dando a devida prioridade desses ativos para o negócio, identificando principalmente, né, esse é um grande, como eu falei, é um dos motivos aí que faz com que uma gestão de vulnerabilidade falhe, né, que é não identificar o responsável. Então, nós vamos executar essas 3 etapas dentro da etapa de preparação, né, identificando o ativo, classificando o ativo, a importância desse ativo e, principalmente, quem é o responsável por aquele ativo, para, em caso de identificação e necessidade de correção de uma vulnerabilidade, a gente acione, né, faça contato com a pessoa responsável por aquele ativo, por aquele serviço. Falando da etapa de verificação, né, nós temos aí alerta de vulnerabilidade, ou seja, que é um alerta de vulnerabilidade de uma forma geral, né, ou seja, inclusive a Field, juntamente com a Bluefield, consegue entregar esse serviço também, que é com base nos ativos tecnológicos, ativos de segurança que a companhia possui, nós conseguimos fazer uma análise de vulnerabilidade, né, e notificar em caso de identificação de alguma vulnerabilidade naquele ativo. Mas nós sabemos que só isso não é suficiente, né? É importante que se tenha, né, scans de vulnerabilidade mais recorrente, com base no risco, né, dando visibilidade e priorizando, né, aqueles ativos mais críticos, por exemplo. E terceiro, né, é um ponto bem relevante, né, que é analisar a postura dos meus controles, né, analisar em caso de identificação de uma vulnerabilidade, ou até mesmo após a correção, fazer análise de postura para saber se aqueles controles que eu possuo no meu ambiente, né, aquele firewall, aquele antivírus, se eles estão configurados de forma que eles vão, né, proteger contra determinados ataques. Então, hoje nós temos aí, né, soluções, ferramentas que fazem, né, essa análise periódica, né, do nosso ambiente. Então, é importante fazer essa análise de postura para materializar de fato se eu tenho ou não aquele risco, se eu tenho ou não aquela vulnerabilidade, né? Então, é um tema aí que talvez alguns já tenham ouvido falar, né, que é um BAS, né, Breach and Attack Simulator, onde essa solução ela emula, né, sem comprometer o ambiente da companhia, né, ataques para, de fato, validar se aqueles controles de segurança eles estão configurados da melhor forma. Então, é importante, né, quando a gente está falando de gestão de vulnerabilidade, fazer também essa análise de postura, tá? Então, caso vocês queiram conhecer mais, né, como funciona esse serviço, essa solução de análise de postura, né, conte conosco que a gente apresenta para vocês. E com isso, né, a gente tem uma evolução de fato dessa maturidade do ponto de vista de ter visibilidade das vulnerabilidades e materializar com uma análise de postura. E o teste de invasão, né? Lá atrás a gente comentou que algumas empresas ainda têm essa abordagem, porém, né, o teste de invasão ele tem a sua importância, né? Primeiro, para, né, materializar aquele risco. Ah, eu tenho um serviço, vou disponibilizar uma aplicação, eu quero validar se essa aplicação, beleza, eu já fiz a análise de vulnerabilidade,
já corrigi, mas eu quero fazer um pentest para avaliar se de fato aquela vulnerabilidade foi corrigida. Segundo, né, em caso de teste exaustivamente daquele serviço, tudo bem, executei toda a etapa de análise de vulnerabilidade, de gestão de vulnerabilidade, agora eu quero testar, né, de forma exaustiva para ver se aquela aplicação vai suportar, de fato, essas requisições. E terceiro, como a Michelle já havia comentado, para atender regulamentação, né? Então, em caso de um incidente de vazamento de dados, você consegue comprovar que você possui mecanismos, processos para, né, testar aquele seu serviço, testar o seu ambiente, né, para que o vazamento de dados não aconteça. Então, é muito importante até para atender as regulamentações aí também. Falando da metodologia, né, de priorização, da etapa de priorização, né, uma das etapas aí bem importantes, onde nós fazemos aí primeiro a classificação da vulnerabilidade, ou entendendo, né, o tempo de existência daquela vulnerabilidade, é uma vulnerabilidade antiga, é nova, a intensidade dessa vulnerabilidade, é uma vulnerabilidade que já está sendo, já tem código disponível, já tem exploit, né, disponível, a origem dessa vulnerabilidade, etc. Então, são análises que são feitas, né, para entender e qualificar essa vulnerabilidade. Segundo, né, postura de segurança. É importante avaliar, né, se eu tenho, né, as ferramentas que vão, né, de fato, corrigir aquela vulnerabilidade. Se eu tenho controles, eu vou avaliar os meus controles, as minhas ferramentas, de forma para saber se eles estão, né, preparados para proteger, né, contra aquela vulnerabilidade, contra aquela ameaça, né, e se não, né, de fato, aplicar os devidos controles. Classificar os ativos, né? Então, mais uma etapa aí que compõe essa etapa de priorização, né, que ainda assim a importância da classificação dos ativos. É importante entender se essa vulnerabilidade encontrada, se ela afeta um ativo que é da recepção, que utiliza um sistema que não é tão crítico, ou se é um servidor crítico, uma aplicação crítica, ou a estação, né, de um diretor, de um gerente, que possui informações mais críticas. Então, ter essa visibilidade da classificação do ativo é muito importante para que, no final do dia, a gente tenha aí, de fato, uma visão do risco real daquela vulnerabilidade para os meus ativos tecnológicos. Tá? Então, isso é muito importante, né, executar todas essas etapas. No planejamento, né, nós vamos entregar aí, né, um relatório gerencial, né, com a definição ali, definir o apetite de risco da companhia, de fato, né, vamos selecionar as vulnerabilidades mais críticas que precisam ser tratadas primeiro, elaborar, de fato, o plano de ação e emitir, né, os relatórios gerenciais e com todo o detalhamento, né, do que precisa ser feito para corrigir, né, as vulnerabilidades. Então, aqui nessa etapa de planejamento, a gente entrega aí, de fato, um plano de remediação, né, com todos esses relatórios, com todas essas etapas. Do ponto de vista de correção, né, e proteção, né, em caso de identificação de vulnerabilidades, seja o seu time ou o time da Field, da Bluefield, vai abrir um chamado, né, para controlar, né, todo esse processo de correção dessas vulnerabilidades, tá? Nós conseguimos entregar também, né, gestão automatizada de patch, né? Nós sabemos que para muitas empresas é um desafio, né, aplicar patch no parque, então nós conseguimos, né, um dos serviços que nós entregamos também, né, de forma automatizada aplicar esses patches, né, no parque inteiro, né, sem ser necessário aquele trabalho manual. E terceiro, né, como eu comentei, né, existem, né, sistemas operacionais legados que não tem mais suporte, né, do fabricante,
E é importante também proteger esses ativos, porque pode ser uma brecha, né? Então, são ativos que nós precisamos proteger também. Então, a gente consegue proteger aqui através, né, de Virtual Patch, por exemplo, né? É um software onde vai, né, proteger o sistema operacional, né, contra ataques, contra ameaças. Então, do ponto de vista de gestão de vulnerabilidade, é isso que eu gostaria de trazer, né? A Filtre, juntamente com a Bluefield, nós entregamos segurança de ponta a ponta. Então, como a Michelle falou no início, né, a gente entrega soluções desde o planejamento, né, com soluções de gestão, risco e compliance. Entregamos soluções de proteção. Esse programa de gestão de vulnerabilidade é um pedaço da nossa oferta de gestão de ameaças, onde gestão de ameaças a gente entrega outras camadas, como proteção de marca, monitoramento de ameaças, SOC, e nós temos também nosso pilar de resposta, gestão de ameaças e continuidade de negócio. Então, caso você queira conhecer mais alguma dessas nossas soluções, contacte aí a Michelle, que juntos nós vamos, né, te apresentar da melhor forma possível.